A gravadora Céu de Louvores tem o prazer de apresentar mais um testemunho do verdadeiro poder de Deus. Pastor Rogério Fortunato Cosa, o homem que sobreviveu a 4 tiros fatais. Ouça agora e creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, nesse momento eu quero chamar a tua atenção para um testemunho verídico e verdadeiro que ocorreu particularmente em minha vida. Sou pastor Rogério, hoje viajo muito pregando, testemunhando. Esse testemunho que daqui um pouco você vai ouvir. Preste bem atenção. Me lembro que na minha infância eu vivi uma vida muito difícil, com muito sofrimento, porque a minha família era uma família simples, era uma família humilde, aonde meus pais tinham que trabalhar para nos dar o sustento. E dentro dessa família eu era um dos irmãos, o mais velho. Então seria que a responsabilidade, como o irmão mais velho, caía sobre meus ombros. E além de mim, eu tinha mais 2 irmãos. E aí nós fomos crescendo, brincando, estudando, se divertindo, mas com muita dificuldade, porque a nossa família era uma família pobre, uma família carente. E o meu pai também não tinha aquelas condições necessárias financeiramente para poder nos ajudar. Meu pai era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa em que ele mesmo chegava do seu serviço, dos seus afazeres, cansado, estressado, com tantos problemas para poder resolver, porque ele era chefe de família. E era uma pessoa com tudo isso, uma pessoa nervosa com os problemas do dia a dia. E com essa atitude, ele era uma pessoa de pavio curto, vamos dizer assim. Foi aonde que me lembro que ocorreu uma briga ali mediante a rua, onde ele estava vindo do serviço para casa, neste intermédio na rua. Ocorreu uma discussão em que o rapaz começou a discutir com ele, e ele com o rapaz, e ele com todo aquele nervosismo dele, começaram a se discutir, a ponto de que ele foi assassinado com 5 tiros. E daí, com esse assassinato, eu fiquei com o meu coração amargurado, triste e abatido. Sendo assim, vendo meus irmãos todos tristes, a minha mãe chorando, perto do seu corpo que estava caído ali, e ali fatalmente eu estava perdendo o meu pai. E quando chegara esta notícia ao meu coração, um filho sabendo que o pai morrera com 5 tiros, qual seria a atitude de um filho? Era chorar, era lamentar, dizendo: não, pai, o senhor morreu, mesmo sabendo que ele era ruim, mesmo sabendo que ele não dava toda a assistência necessária no que eu podia, no que eu necessitava. Esse pai
estava descendo a tumba fria. Prezados senhoras e senhores, eu quero te dizer, você que tem pai, você que tem uma mãe, filho, valorize o que você tem. Valorize o que Deus te deu, porque é uma bênção da parte de Deus. E continuando, depois de toda esta tragédia, surgiu uma certa responsabilidade sobre o meu ombro. A minha mãe tinha que trabalhar. Eu, como irmão mais velho, eu não podia ver os meus irmãos padecendo necessidades de pão, alimento e roupa. Eu não poderia ver essa situação. E a minha mãe chegou até mim e disse: filho, falei, o que, mãe? Filho, você nunca precisou trabalhar, porque o seu pai nunca deixou você trabalhar. Mas agora o seu pai morreu. Caia na realidade, filho. Mãe, eu não sei trabalhar, mãe, com nada. Filho, faça aquilo que está no teu coração. Você vai aprender, mas ajude a mãe. Falei, mãe, eu vou sair amanhã cedo e vou arrumar o primeiro emprego e o primeiro pagamento que eu ganhar nesse serviço, eu vou dar para a senhora. Ela fez um sorriso para mim, vendo que eu queria ajudar ela a cuidar dos meus irmãos. E o tempo foi passando. Honrei esta palavra. Eu honrei aquilo que estava no meu coração, enquanto muitas pessoas não honram a palavra, não honram a dignidade de andar certo diante da lei. Prefere matar, roubar, prostituir, fazer coisas erradas, do que querer fazer as coisas certas. Prezados senhoras e senhores, precisamos analisar, à luz da palavra de Deus, qual é a nossa conduta diante do nosso Deus. Se é certa ou se é errada. Você sabe como está a tua vida. Mas continuando, o tempo foi se passando, e aí o meu irmão observara a situação que meu pai morreu com 5 tiros. E ele era o caçula. Porque nem toda a cabeça é igual, nem todo pensamento são iguais. E isso aí foi um choque para o meu irmão, sendo ele o caçula. Ele começou a se revoltar com aquela situação, brotar sentimento de vingança, e aí ele começou a se descabecear, ou seja, começou a ter influências de amigos que não era bom para ele. Começou a andar na marginalidade, na criminalidade, aonde resultou também a sua morte com um tiro na cabeça. E eu, como irmão mais velho, eu lutei para que aquilo não acontecesse, porque ele não precisava procurar esta vida não, porque eu estava trabalhando, eu e minha mãe, para dar sustento para ele. Ele, pelo seu sentimento, não que ele precisava fazer isso porque estava faltando as coisas dentro de casa, não. Ele estava fazendo aquilo porque brotou uma revolta dentro do seu coração. Mas eu quero te dizer, tem coisas que entram no nosso coração. O único remédio que pode tirar a tristeza, a vingança, a dor, é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E continuando. E daí o meu irmão morreu. Se seguiu o enterro dele com muita lágrima, muito choro, familiares, amigos, dizendo, como que pode isso? Pai morrer, agora irmão, onde vai parar essas coisas? E aí eu comecei a analisar a minha vida. Aí só restaram a minha irmã e eu. E aí eu comecei a frequentar centros espíritas, entre eles Candomblé, Umbanda,
magia negra, budismo, esoterismo, Allan Kardec, tudo isso, para quê? Para tentar tirar o vazio que estava no meu coração. Quem sabe que este testemunho está falando com muitas pessoas. Pessoa esta que está procurando paz em lugar errado. Paz em um lugar onde procurei e não achei. Sai fora desses caminhos, porque Deus não está nesse lugar. Deus, Ele está pela palavra de Deus e Ele quer encontrar guarida no teu coração. Para mim entender isso, para mim poder entender que Deus não estava na Umbanda, que Deus não estava no Candomblé, que Deus não estava no budismo, que Deus não estava na esquina de Maria de Tal, que Deus não estava em Cida de Norte, Padre Cícero Juazeiro do Norte. Eu tinha que bater a minha cabeça, aprender com a vida. E Deus permitiu. É tudo uma farsa, é tudo mentira do diabo, que usa outros tipos de deuses, que não existe, para confundir aqueles que não têm Jesus Cristo de fato, de verdade. Ora, meu amigo, você é inteligente. Você está sofrendo aí? O que você quer? A Bíblia está aí, leia a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você está errando, meu amigo. Que evangelho segundo o Espiritismo o quê? Eu tenho evangelho segundo o Espiritismo. Vai se converter você, o pai dos espíritas lá, o infeliz Allan Kardec, que morreu em Paris. Lá do túmulo está escrito aqui, assim, aqui jaz o resto mortal de Allan Kardec. Mas se você for lá em Jerusalém, lá está escrito assim, aqui não jaz o resto mortal de Jesus Cristo Nazareno, porque ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Se você for lá na China, você vai lá, você vai ver os restos mortais daquele infeliz chamado Buda. Quantos adeptos, quantas pessoas não servem esta religião de budismo? Eu servia, meu amigo. Você está se sentindo ofendido por quê? Eu estou falando com experiência. Se você quer conversar comigo, venha conversar. Eu estou falando de experiência, porque um dia eu fui budista também. E nada me adiantou, meu amigo. E depois naquele dia, não vem falar que Deus não te avisou. Deus está me usando para falar com você. Abra os olhos. E aqueles que falam de energia positiva? Coloca uma pedrinha dentro da água, bebe e fala, eu estou vitalizando energias positivas. Que mentira do diabo. Como o diabo é sujo, está te enganando. Sai dessa. Por que você está falando isso? Eu fui também isto, meu filho. Levanta a tua cabeça. Você acha que Deus não quer levar você para o céu, rapaz? Você fica aí nesse engano aí? Bom, vamos lá. Eu vou te mostrar para você na Bíblia. Larga essa Bíblia aí, segundo o Evangelho Espiritismo. Larga essas contas de rosas aí, que fala aí de rosário, de contas de rosa aí. Larga essas porcaria. Pega a Bíblia e diz, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Jesus também disse na sua palavra, Isaías 45, 22, olhai para mim, sereis salvo, todos vós termos da terra, porque eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Não há Cida de Norte, não há Padre Cícero de Juazeiro, não há Confúcio, não há Allan Kardec, não há esses deusinhos minúsculos que não pode nada, mas há um Deus que quer salvar você, e o seu nome é Jeová. E continuando, para mim entender que Deus era Deus, Deus precisava permitir alguma coisa na minha vida. Coisa esta, prezados senhoras e senhores, coisa esta que eu não desejo você passar, porque eu senti muitas dores
muitos assombros e muito sofrimento. Calma aí que você vai entender o que é. Já, espera um pouquinho. Você quer saber, né? Vamos lá então. Custou tanto sofrimento e lágrima que Deus permitiu eu morrer. Mas como? Morri com 4 tiros. Mas como? Vou te explicar. A gente olhando externamente para o mundo, nós vimos que o mundo oferece o quê? Prostituição, droga, briga, bebida, violência, mídia, querer se aparecer ser o melhor. Eu sou bom, eu posso, eu mando, eu faço. Eu estava nesse mundo. Será que você não está nesse mundo também, não? Eu posso, eu mando, eu faço, eu sou. Você não é nada, miserável. Se você não se converter diante de Jesus Cristo, você não é nada. Olha, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está triste, rapaz. Irmã, você está triste. Ai, teu coração como está. Está aí, outro tipo de religião, mas dentro da sua casa tem briga, tem fofoca, tem contenda, seus vizinhos não gostam de você. Que Deus é esse que você serve? Que não promove paz, nada. Troque de Deus hoje. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador e tu vai falar realmente: esse Deus que o pastor Rogério e esse Deus que o povo evangélico fala, ele é Deus Jeová. Faça isso mesmo. E continuando, Deus permitiu contemplar tudo isso que está aí no mundo. E eu fui num desses barzinhos que tem aí, né? Pagode, né? Agora tem um tal de axé, né? Que rebola pra cá, quebra pra lá. Mal sabe que o diabo está influenciado nisso, viu? Você é jovem que gosta de se requebrar o esqueleto pra lá, pra cá, mostrar pra menininha que tá do lado que você é o bambambam, né? Que é o bonitão. Rapaz, você tá no perigo. Tá no laço. Sai fora dessa. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é uma recompensa. Se você está no pecado, você tem uma recompensa. É a morte. Que morte? Morte espiritual. Consequência. Vem a morte física. O que aconteceu comigo. E eu estava lá, requebrando. Lá vai Rogério. Olha lá, requebrando. Dançando, no miudinho, no sapatinho, né? Cervejada, amigo, dinheiro no bolso, eu pago toda. Se sentindo o dono da festa. Olha o que acontece de repente. Para disso, para. Falei, o que está acontecendo aí? Rogério, tá saindo uma briga aqui. Vai lá, rapaz, resolver. Falei, vou, peraí. Quem que é o cara? Ah, eu vou bater nele que nem um pandeiro. Vou bater nesse rapaz aí que tá mexendo com você que nem um pandeiro. Fui lá tirar satisfação. O que tá acontecendo aí? Separei tudo. Rapaz olhou pra mim seriamente. Falei, o que você tá olhando pra mim sério aí? Sentindo, né? Se sentindo. O que você tá olhando aí pra mim? O cara falou assim, olha, você tá comprando de laranja. Eu falei, não interessa se eu tô comprando de laranja não. Ele é meu amigo, sai daí. Sai daí, rapaz. Tirei o meu amigo. De repente, eu comecei a olhar a atitude daquele indivíduo. Ele pôs a mão dentro da cintura, puxou um revólver, olhou pra mim e disse, você não comprou a briga? Olha, comprei. Qual é o problema? Prepara que nesta madrugada, ou nesta noite, vou eu te matar. Quando ele falou isso, e tirou o revólver da cintura, confesso, gelei. Porque diante da mira de um revólver, meu amigo, tem homem? E eu lá com uma falsa aparência, dando uma de durão, dando de durão assim, ó. Mas dentro de mim estava batendo uma agonia muito grande, que só eu e Deus sabia. E aí comecei a clamar. Ô padrinho Cício de Juazeiro do Norte, me ajude aqui. Que padrinho Cício de Juazeiro do Norte que? Ele nem foi lá me ajudar, porque que Deus é ele? Que naquela situação, com um revólver no meu rosto, ele não pôde fazer nada, o infeliz. Aí eu comecei a chamar. Ô
Ô, senhora Cida de Norte, quantas romarias eu fiz pra você, vela de 7 dias, hein? Fitinha no braço com promessa. Me ajuda aqui agora. Pergunta se ela me ajudou. Ela nem quis saber de mim. Gastei tanto dinheiro com essa infeliz, que ela não quis nem me ajudar. Aí eu comecei a chamar também por muitos aí que adoram ele, né? Ô, São Jorge Guerreiro, vem com o seu cavalo aqui me ajudar. São Jorge não foi bobo não, sabe por quê? Ele não quis nem descer do cavalo dele para me ajudar, porque não tem poder, não tem nada para fazer por mim. Aí comecei a chamar, ô, guia de tal, orixás, caboclos do candomblé, da umbanda, da quimbanda, magia negra. Ô, preto velho, me ajuda. Preto velho nessa hora? É, rapaz, ele correu distante e falou, o quê? Ele correu para bem longe, sabe por quê? Não pode fazer nada. Então, tome cuidado com o que você está servindo. Esse patuá não te protege nada. Esta guia de 7 linhas não te protege nada. Essa miçanga, patuá, trevo de 4 pontas, crucifixo com Jesus morto aí no peito. Você acha que o diabo tem medo disso, cidadão? Tem! O diabo tem medo daquele que tem Jesus Cristo, o Nazareno! O diabo só tem medo daquele que tem a marca do sangue de Jesus! Porque eu tinha todos os deuses. O diabo não ficou com medo de nada. Bom, continuando. Separei a briga. Rapaz arrancou o revólver. Vou te matar. Falei, vai, vou. Então você me mata. Mata então. Ele falou, esse cabra aí, além de morrer, é rosto duro, né? Aí ele olhou para mim e disse, ajoelha aqui na minha frente e reza. Olha o papo dele, reza. Eu olhei para ele e disse, você está falando comigo? Eu ajoelhar diante de você e rezar? Não, ajoelha que eu vou te matar mesmo, vou te explodir a cabeça. Disso, quando eu olhei, os meus amigos todos correram. Esvaziou-se o local aonde estava. E aí o rapaz aproveitou dessa situação. Ajoelha. Não. Ajoelha. Não vou. Estou falando que eu não vou. Conversa vem, conversa vai. E nisso eu estava com um amigo meu chamado Júnior. Até então esse Júnior era jogador do Guarani. E na época eu jogava na Ponte Preta. Associação Atlética Ponte Preta. Sim, eu era jogador de futebol. Conhecido como Sabará, o ponteiro direito da Associação Atlética Ponte Preta e de outros times por aí. Comemorando, né, o futebol. Mas comemorei no lugar errado. Você viu que resultou, né? Aí, falei, Júnior, vamos embora? Ele falou, vamos, Rogério, vamos embora. E aí Júnior disse, e o rapaz que tá com o revólver lá? Ele não falou que ia te matar, te atirar? Falei, não vou dar atenção pra esse rapaz, não. Sou casado, tenho filho, vou dar atenção pra garoto. E nisso, aí que está o perigo. O diabo, além de ele ser safado, ele é covarde. E além de ele ser covarde, ele é mentiroso. Vambora, Júnior, esse rapaz não vai fazer nada, não. Quando nós estávamos indo embora, de repente, virei as costas e fui andando com o Júnior embora. Daqui a pouco, Júnior, ai, falei, ué, Júnior, o que está acontecendo? Ai, falei, que foi, Júnior? Ai, falei, que foi, Júnior? Peguei minha mão, pus sobre a sua cabeça, seu ombro, comecei a procurar se tinha algum estilhaço, procurar se tinha alguma sequela, onde a bala tinha batido no corpo dele. E eu falei, calma, Júnior, não se desespera, vamos ver onde que pegou essa bala. Ai, tá queimando. Aí ele se acalmou. E quando ele se acalmou, ele olhou para mim. E quando ele olhou para mim,
ele, Júnior, se assustou de olhar para mim. Por quê? Porque quando ele olhou para mim, ele disse: Rogério, eu falei: o quê, rapaz? Foi nem você que ele te atirou. Mas não é possível. Passa a mão no teu ombro para tu ver então. Quando eu passei a mão sobre o meu ombro, olhei as marcas de sangue sobre a palma da minha mão. Começou a vir aquela lembrança: pai assassinado com 5 tiros, irmão assassinado com 1 tiro na cabeça. E ali as minhas esperanças parece que estavam acabando, porque eu estava vendo a marca de sangue na minha mão. Parece que eu já estava me entregando ali à morte também. Quando pensei que não, outro tiro. Foi quando eu virei o rosto para ver se era o rapaz que tinha atirado de mim. Pegou na ponta do meu queixo e varou no pescoço. E aí na sequência mais outro tiro. Pegou no meu ombro. Depois na outra sequência mais outro tiro. Pegou na minha perna. E aí aquele rapaz, aquele indivíduo infeliz, ele disse assim: nossa, o que esse rapaz tem que não cai? Eu pensei dentro de mim: somente há um Deus que está me ajudando e atendendo as minhas preces ou a minha súplica. É o Deus dos crentes. Porque não é possível um homem com 4 tiros, com projétil de bala dum-dum, bala que mata ou aleja. Eu tomei 4. Um na rótula do joelho, outro na boca, outro no ombro e outro nas costas e varou no peito. Se Deus não tivesse comigo ali, teria mais alguém? Os outros correram tudo que eu clamei, não prestaram para nada. Mas o nosso Deus, ele é presente. Porque a Bíblia diz em Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E foi aquele corre-corre, aquele alvoroço, com 4 tiros, sangue saindo do corpo. Pulei várias casas para tentar controlar aquela situação caótica que me encontrara. E fiquei assim, escondido assim na casa, bem curvadinho ali num bequinho ali, esperando o rapaz ir embora. E aí eu senti que, por volta mais ou menos de uma meia hora escondido dentro da casa, eu senti que o clima estava calmo. Com 4 tiros, com a boca seca, o corpo doendo, o corpo querendo travar, porque meu sangue esfriou. A voz não falava mais. O ar, então, misericórdia, não tinha mais nem ar para respirar. Ficava assim, ó. E aí eu tinha que despular todas as casas que eu pulei. E aí, pulei todas. Cheguei até a rua. E quando eu cheguei até a rua, chegou um daqueles guarda noturno que faz ronda nos bairros. Veio com aquela lanterninha em cima do carro, parou perto de mim e disse: oi. Falei: oi. Foi você que foi baleado? Falei: por quê? Porque eu escutei 4 tiros, estava fazendo um ronda em outro bairro aqui vizinho. Eu escutei nitidamente os 4 tiros. Foi em você? Eu falei: foi. Eu falei: por favor, você pode me ajudar? Ele falou: posso. Onde você quer ir? Eu falei: qualquer hospital, por favor. Eu não consigo mais falar. Entra dentro do carro. Me colocou dentro do carro e acelerou o carro. E passava todos os sinais. Não importava se estava vermelho, não importava se estava amarelo, estava verde. Ele começou a acelerar o carro porque viu que a minha situação era crítica. E foi indo, passou todos os sinais. Graças a Deus que não tinha nenhum carro para bater naquele momento. E aí chegou até o Hospital Mário Gatti, aqui em Campinas. Ele me deixou na rua, ali entre o hospital e o carro.
por volta de 100 metros. E eu falei: seu guarda, o senhor não vai me levar até no hospital? Ele disse assim: como que eu vou te levar lá, rapaz? Eu não te conheço. Eu não quero envolver nessa situação, porque eu não te conheço, não sei o que aconteceu. Eu falei: tudo bem. Ele acelerou o carro e foi embora e me deixou lá. E aí eu fui cambaleando, vendo a agonia da morte, vendo o gelo da morte sobre a minha alma, e eu não estava acreditando que tudo aquilo estava acontecendo comigo, e se eu ia conseguir chegar até o hospital. E comecei cambaleando, me deparei com um guarda ali. O guarda olhou para mim e disse: quem és tu? E eu só fazendo gesto para ele, respirei o ar que tinha e disse: eu fui baleado. E aquele guarda olhou para mim e disse: como baleado? Como que é isso? Porque baleado, meu amigo, aqui no hospital só entra aleijado, morto ou desmaiado. E você vem contar essa história que você veio baleado e está andando aqui comigo? Falei: sim, fui baleado. E nessa conversa com o guarda, tinha uma equipe médica me observando. E esta equipe médica estava me observando, prezados senhoras e senhores, disse em alta voz: ei! O que está acontecendo aí? Você não está vendo que o rapaz precisa de ajuda? E você fica batendo boca com ele? Nós somos médicos, não interessa quem ele é, deixou de ser. Vamos tentar salvar esta vida, porque ele está vendo aí, ele está todo sanguentado, baleado. E nós temos que exercer a nossa função, somos médicos. Traz ele aí. Eu sei que aquele guarda pegou, me ajudou a caminhar, me colocou sobre a maca e disse: fica tranquilo. Me pôs em cima da maca, fez algumas interrogações ali e me levou até uma sala ali próxima do hospital. E chegando ali, fiquei alguns minutos deitado sobre aquela maca, pensando em tudo que eu fiz na terra, em tudo que já cometi, em tudo que eu já falei, em tudo que eu tinha ao meu redor. O porquê que eu estava pensando isso? O homem só dá valor, sabe quando? Quando a dona morte bate na porta, aí ele começa a dar valor na vida. Foi o meu caso. Enquanto as coisas estão bom, tá tudo bem. Mas a hora que a coisa aperta, a dona morte bate na porta, a pessoa que não é crente quer aceitar Jesus logo. E aquele que está desconcertado, então, não se conserta não para ver. Que a morte vem e leva mesmo, e se não tiver consertado, vai para o inferno. E ali estava a minha situação desta maneira. Na maca, agonizando ali, sentindo dor interno, porque as balas, umas balas hemorrágicas, que deu hemorragia pelo disparo, porque é um projeto de bala Dum-Dum e Rolling Pointer. É uma bala que entra, ela abre dentro da hemorragia interna. E comecei a retorcer em cima da maca. E ali comecei a sentir o meu corpo esfriar, meu corpo debilitado, sentindo o gelo, a frieza da morte, vindo até o meu encontro. E ali eu disse assim: Deus, oh Deus,
Me ajude, ó Deus. Eu sei que eu estou morrendo. Eu sei que eu estou partindo. Deus, não me deixa morrer, não. Se o Senhor não me deixar morrer, eu irei para todo canto desta terra. Se o Senhor me der vida e não deixar morrer, eu irei por todo canto dessa terra dizer que só o Senhor é Deus. Quando terminei de fazer estas últimas palavras que restaram no meu coração, automaticamente apareceu uma enfermeira e disse: tudo bem, Rogério? Tudo bem. E ela disse assim: respira fundo. Eu falei: o que é isso na tua mão? Ela falou: isso aqui, essa injeção aqui, chama-se anestesia geral. Tenho que te aplicar em você e levar às pressas para a UTI, porque o seu caso é caótico. Respirei bem fundo e ela aplicou. E quando fui ver, desmaiei e fiquei por volta de 11h30 na UTI, na sala branca lá do doutor Mário Gatti, no hospital em Campinas, porque existe duas salas ali. Os enfermeiros que conhecem o hospital Mário Gatti sabem que eu estou dizendo é real. Tem dois tipos de sala de UTI. Um que a pessoa está instável, está bem, e outra sala que é Deus e os médicos. E eu estava nessa situação. E 11h30, lutando com a minha vida. E se dentro de 11h30 os médicos não pôde fazer nada, nem recurso humano, nem aparelho da UTI, o que aconteceu? Rogério morreu. Eu morri. Morri. E aí eles já queriam notificar os meus familiares que eu já tinha entrado em óbito. E nesse intervalo, prezados senhoras e senhores, preste bem atenção agora. E nesse intervalo de 11h30, porque eu quero te dizer uma coisa. Quem morre tem que estar em algum lugar. Não é morrer e não saber onde está, não. Tem que morrer e estar em algum lugar. Quem morre com Cristo é céu. Quem morre sem Jesus Cristo é inferno. E na minha condição que eu estava, você que prestou atenção no meu testemunho, eu estava morto e sem Jesus. Me lembro que numa visão, se eu já estava morto, amigo, onde que eu estava? Sem Jesus, imagina. Deus permitiu, viu? Eu morri e Deus permitiu ver onde eu estava. Sabe onde eu estava? No lugar chamado inferno. E lá eu estava acorrentado pelo pecado, pela desobediência, pela idolatria, por tudo quanto não agradar a Deus. Estava lá, acorrentado. Homem que era valente, briguento, traía a esposa, mentia, né? Tudo isso que não agradava a Deus. Onde eu fui parar? Inferno depois da morte. E lá a minha alma consciente, aonde eu estava, eu comecei a me lamentar, dizendo: por que eu não valorizei a minha família que estava lá na terra? Por que eu não valorizei os meus amigos? Por que eu não valorizei a vida que Deus me deu lá na terra? Agora onde estou? Estou propriamente no inferno. E aí eu clamei: Deus, lá no inferno. Eu disse: Deus, me dê mais uma chance. Eu preciso, ó Deus. Eu sei que eu não gosto dos crentes, desses crentes que dão glória a Deus, aleluia. Mas não resta nada para mim. Eu tenho que apelar para Deus. E aí eu apelei: ó Deus, se tu é Deus daqueles crentes lá na terra, eu sei que não estou na terra, estou no inferno. Se tu é Deus daqueles crentes que dá glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Se tu é Deus dele, então me tire daqui.
quando eu falei isso, prezados senhoras e senhores, preste bem atenção, quando eu falei isto, eu comecei a observar o poder sobrenatural deste Deus. Eu vi uma luzinha que vinha lá do alto céu. Sim, lá do alto céu. E quando aquela luz ia se achegando de perto de mim, aquela luz se aproximando, ela vinha aumentando, aumentando, aumentando. E quando aquela luz bateu, meu amigo, minha amiga, sobre a minha alma, que estava acorrentado com correntes no inferno, aquela luz bateu, quebrou as correntes que estavam me prendendo dentro do inferno. E que luz é esta? Que luz é esta? Disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus! Jesus se apresentou em luz, em forma de glória, para poder me tirar do inferno, porque Ele tinha uma obra em realizar em minha vida, e esta obra Ele quer também realizar na sua vida. Glória a Deus! E quando aquela luz bateu, automaticamente, espírito para um lado e corpo para o outro. Houve uma separação. E quando Jesus me tirou do inferno, automaticamente o meu espírito retornou para um corpo que estava pálido, frio, e já estava condenado para seguir o enterro quando pensou que não. Olha lá, a alma minha estava voltando lá para o corpo. Estava acontecendo um milagre no hospital Mário Gatti. Aquele homem que o médico dizia, ele não tem mais vida. Jesus disse: eu vou ressuscitar. Eu sou a ressurreição e sou a vida. Aquele que ainda esteja morto, quem em mim viverá. E aí lá no hospital já estava acontecendo o milagre. Eu já estava levantando, eu já estava perguntando: o que foi que está acontecendo? Aquele corre-corre, ai, o morto, ai. Eu falei: o que está acontecendo? Nada não. E depois, passados os tempos, aleluia, glória a Deus, o meu quarto começou a visitar de crente de São Paulo, crente de Campinas, crente de todos os lugares, começou a me visitar e dizendo: Rogério, olha, nós estamos vindo aqui, você sabe por quê? Falei: por quê? O meu Jesus, Ele te ressuscitou. Os médicos que estão doidinho, porque Ele é vivo, Ele reina e Ele está no meio de nós. Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Será que você pode valorizar este Jesus? Valorizar? Valorize! Porque isto é real. E eu tenho certeza que este Jesus vai tocar no teu coração. Vai, porque Ele é Deus. Tocou no meu. Fui ressuscitado. Rogério ressuscitado. Dentro do hospital. Por misericórdia de Jesus. Ali. Estava desenganado pela medicina. Alma para o inferno. Tirou do inferno e ressuscitou. Glória a Deus. E aí eu fiquei 2 meses ali em tratamento médico. Porque é preciso, né? Ferimento das balas. Começou a cuidar do meu corpo ali. Tudo bem. E nisso, o médico falou: pode ir embora, Rogério. Já venceu seu tempo aqui. Ô, rapaz, nunca vi isso. Olha, eu sou médico faz 34 anos. Sou do Hospital Mário Gatti e do HC da Unicamp. Eu nunca vi isso acontecer. Rogério, olha, se Deus existir, Ele existe mesmo. Por quê, doutor? Você está vivo é por um milagre de Deus. Até a medicina lá glorificou a Deus. E por que tu não vai glorificar? Aleluia! Pode dar uma glória a Deus aí? Maravilha, Jesus. Graças a Deus. E aí Ele me liberou. Fui para a casa. E chegando na minha casa, magrinho naquela condição, bem magrinho, corpo atlético, futebol, né? Tinha um corpo atlético. Magrinho. Deus quebrou o homem valente. E aí eu fui tomar sol, um banho de sol na área da minha casa, tomando banho de sol ali. De repente, e eu fui caminhando, bem devagarzinho, que eu estava tomando banho de sol. Aqui que morava
O Rogério? Eu falei, você está falando com ele mesmo. Ele olhou para mim e disse, como? Eu falei, como por quê? Ele falou, olha, você sabe o que eu tenho em minhas mãos? Eu falei, não sei, eu quero saber o que você tem em tuas mãos. Eu tenho uma pasta aqui, falando do dizeres em escrito do Rogério. Eu falei, mas você está falando de mim mesmo. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Porque eu vim aqui entregar este relatório, o atestado de óbito, dado pelo hospital, nas mãos da sua esposa. Eu falei, o quê? É isso mesmo, para ela levar meia, sapato, paletó e a tua calça para seguir o enterro. É verdade? É. Aí ele olhou para mim e disse assim, seu nome? Eu falei, meu nome é Rogério. O que você quer para que eu possa comprovar que sou eu? O número da sua identidade. Eu falei, falo. É número tal, 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 tal. Ano tal, 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 tal. Ele falou, é você mesmo. Rapaz, aconteceu tudo isso com você? Eu falei, é. E ele olhou para mim e disse, Rogério, tudo bem. Se é você, por favor, procure o fórum, o cartório e todos os meios para você entrar em comunhão com a cidadania. Falei, por que entrar em comunhão com a cidadania? Por que isso? Porque no cartório você está como morto. E na praça, na cidade, ninguém te conhece. Você é um defunto, rapaz. E aí eu pensei dentro de mim, sou defunto nada. Porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus me ressuscitou. Pensei dentro de mim isso. E aí comecei a chorar, aquilo me quebrantou. E eu disse, eu quero servir esse Deus fiel. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou um pastor missionário, um pastor que realizo cruzadas evangelísticas para todo o canto do Brasil e aonde Deus me levar, pregando e testemunhando desse testemunho ao vivo e a cores. Deus falou com você? Seja sincero, falou? Está em dúvida em que ainda? A Bíblia diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E procura uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Deus abençoe. Eu agradeço a todos em nome de Jesus, que esse testemunho possa fazer com que a tua fé cresça na presença de Deus. Você que está afastado, volte para Jesus. Você que não aceitou Jesus, volte hoje em nome de Jesus. Estas são minhas palavras. Que Deus vos abençoe. Você ouviu mais um relato do verdadeiro poder de Deus. Entre em contato com o pastor Rogério pelo telefone 0 operadora 19 3229 4308 ou 0 operadora 19 9126 5919 e saiba mais a respeito de seu ministério.